O que o paciente com meningite pode ter? O cara tem inflamação, não tem? Por conta da inflamação, as meninges ficam muito inflamadas. Tem irritação meníngea. Tem infecção, não tem? Por conta da infecção pode ter febre, toxemia? Não pode. Tem muita inflamação naquela região. A barreira hematoencefálica fica doente. Isso dificulta o turnover de líquor. Dificulta. O indivíduo pode ter hipertensão intracraniana. Pode, claro que pode. Se manifestando com cefaleia, vômitos em jato. A inflamação pode atingir o parênquima encefálico, não pode estar ali do lado, cara. Se invadir o parênquima encefálico, pode ter encefalite, alteração de consciência. Esse é o padrão de manifestações que a gente pode encontrar no indivíduo com meningite. Agora, de tudo isso aqui, classicamente, a grande pista para pensar no diagnóstico e para motivar investigação e tratamento, os dados mais exuberantes são os sinais de irritação meníngea e a evidência de alguma infecção que esteja ocorrendo. É isso que vai chamar muita nossa atenção no dia a dia, mas muito, muito, muito. Claro que isso não é obrigatório. Pode existir cenários em que o quadro seja frustro. Por exemplo, criancinha piquititinha. Às vezes não vai ter as manifestações clássicas, uma irritação meníngea, febre. Criancinha pode ter irritabilidade, abaulamento de fontanela, por conta até de algum grau de hipertensão intracraniana. Mas, grosso modo, no nosso dia a dia, a imensa maioria dos casos trarão consigo sinais de irritação meníngea e síndrome febril, síndrome infecciosa. É isso que a gente vai se deparar. Lembra quais são os sinais de irritação meníngea? A prova nem pergunta especificamente, mas vale a pena lembrar, né? A gente já está aqui, enfim. Sinais clássicos de irritação meníngea, um deles é a rigidez de nuca. Ei, quando a meninge está inflamada, cara, não dá para ficar mexendo a cabeça, estirando a meninge. Com o movimento da cabeça a gente estira a meninge, né? Dói pra caramba. Não dá, o cara fica com o pescoço rígido. Agora, isso não define a presença de meningite. Não. Às vezes pode ser uma contratura muscular, né? Então é sempre muito importante a gente buscar outros indícios. Por exemplo, sinal de Kearney. Lembra dele? A gente gera uma flexão da coxa e tenta estender a perna do indivíduo. E aí, quando tenta estender a perna do indivíduo, a gente estira a meninge. E aí, por conta de contratura de musculatura posterior, a gente não consegue completar a manobra. Sinal de Brudzinski. No ato de tentar checar se a nuca está livre, de testar a rigidez de nuca, o indivíduo involuntariamente pode movimentar a perna para não deixar a gente estirar a meninge para valer. Laseg. A gente tenta levar a perna do indivíduo e sente um incômodo muito exuberante. Muita atenção para esses indícios, porque podem fazer parte da síndrome de irritação meníngea e ajudar a gente a pensar em meningite. Isso confirma o diagnóstico? Não. Porque existem outras situações que podem se associar à irritação meníngea. Por exemplo, um AVCH, hemorragia subaracnoide. Sangra no espaço aracnoide. O sangue no espaço aracnoide irrita a meninge. Pode ter irritação meníngea. Entendeu? Grosso modo, sinais de irritação meníngea associados à febre farão a gente suspeitar de meningite. Mas para definir o diagnóstico, a gente vai precisar dar uma olhadinha no líquor. A análise licórica é fundamental. Precisaremos de exame complementar. Sim, sim, sim. Ai, Fabrício, mas essa punção lombar é muito desconfortável. Não dá para fazer uma tomografiazinha, não. Não, senhor. Não. O que vai nos ajudar no diagnóstico na definição de meningite é a análise licórica. Isso é muito, muito, muito importante. Mas às vezes a gente vai ter dificuldade de realizar o procedimento, de fazer a análise licórica. Na verdade, existem dois grupos de situações em que a gente precisa ter atenção. Uma não dá para fazer, não tem como. Por exemplo, indivíduo com infecção no local de punção, não dá para enfiar uma agulha ali, né? Se não tiver bicho na meninge, eu vou levar agora. Se tiver um, eu vou levar outro. Não pode. O mesmo vale para o indivíduo que tenha instabilidade hemodinâmica, está chocado, gravíssimo. O que eu vou deixar o cara de lado para fazer punção? Não rola.
Tem uma discrasia sanguínea, está sangrando horrores. Não dá, né? Vai sangrar lá na meninge. Tá louco, impossível. Nesses casos, a gente considera fazer a punção em outro momento. Será que a meningite mesmo começa a tratar, cara? Sei lá. Adianta a aula para a parte do tratamento e depois a gente vê o que faz. Nesses casos, não dá para fazer a punção. É que existem alguns cenários que o indivíduo tem uma bela hipertensão intracraniana e, por vezes, uma bela outra doença que a gente quer investigar, mas é uma outra coisa. Com uma bela hipertensão intracraniana, lá na cuca, o encéfalo está assim, ó, querendo expandir e não consegue, porque a calota não deixa. Pressão muito elevada lá em cima. O que pode acontecer na hora que a gente enfiar uma agulhinha e sugar o líquor? Na hora que sugar o líquor, papai, que o parênquima encefálico olhar que lá embaixo a pressão está negativa porque alguém está aspirando o líquor, o parênquima quer descer para aliviar a hipertensão. Entendeu? A gente pode sofrer com herniação do parênquima encefálico. Isso é dramático. A gente suga o líquor, vem cérebro junto. Pode comprimir o tronco e aí já era. Por conta dessa possibilidade de complicação, em alguns cenários, a gente precisa se certificar que não existe um grau de hipertensão intracraniana exuberante, que não existe outra doença por ali, sabe? Que cenários são esses? Na literatura, isso está relativamente bem definido. Situações em que a gente se preocupa. Não sai enfiando uma agulha à toa. Indivíduos com mais de 60 anos, a chance de ter outras doenças é maior. Indivíduo com papiledema, um indício possível de hipertensão intracraniana. Alguém que tem um sinal focal na apresentação inicial, crises convulsivas na apresentação inicial. Um imunodeprimido, que às vezes é um compêndio de doenças incomuns. Nesses casos, a gente não sai enfiando a agulhinha à toa, não. Antes disso, a gente precisa checar as condições do parênquima encefálico. Tem que fazer uma tomografia antes. Isso é muito importante para a prática e muito importante para a prova também.